notícia é mais pior do que a primeira, é notícia ruim, é uma notícia que não vai lhe agradar, não vai agradar o seu coração. E depois fala assim, mas tem outra ali. Ele fala, você já me conta uma desgraça dessa, ainda tem mais desgraça para me contar? E o camarada fala para ele, olha, depois da morte dos seus filhos, tem mais, a arca da aliança foi roubada, foi tomada. Ele agora, quando vê um negócio desse, ele cai para trás, ele toma um susto e cai para trás, bate a cabeça lá no chão, bate o pescoço lá no chão, lá e quebra o pescoço. Ele não ficou tanto preocupado com a morte dos seus 2 filhos. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos alguém que nós amamos, ainda dá para relevar. Quando nós perdemos um ente querido, ainda dá para levar a situação. Quando nós perdemos o nosso emprego, dá para levar. Quando nós perdemos a nossa casa, dá para levar. Quando nós perdemos um bem material que nós temos, dá para relevar. Mas aquilo que nós temos de mais precioso, que é a presença de Deus, se nós perdemos, pode perder o sentido da vida, porque sem Deus você se torna um inútil, descartável, e você não vai a lugar nenhum sem a presença de Deus. Quando Eli ficou sabendo que a arca que simbolizava a presença de Deus foi tomada, ele caiu para trás e morreu na hora, porque ele recebeu a notícia que a presença de Deus não ia estar mais no meio do seu povo. Segundo alguns termos teológicos aqui, os estudiosos enfatizam que quando ele caiu e ele perdeu a mudança, perdeu a vida, não foi porque ele ouviu que a arca da aliança foi tomada, porque a arca da aliança era só um símbolo. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Eu acredito que, segundo a Bíblia também, ele não tinha a arca de Deus com uma verdadeira presença naquele momento. Ele teve a arca da aliança como uma relíquia, como uma coisa preciosa, como uma coisa valorosa. Agora ele já não vê mais a arca da aliança como a verdadeira presença de Deus. Ele vê a arca da aliança como uma relíquia. Essa foi a grande fraqueza de Eli, desse sacerdote. Só que, segundo eu disse aqui, os estudiosos, quando ele caiu, que bateu e quebrou seu pescoço, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a presença de Deus, não porque a arca foi tomada, ele perdeu a presença de Deus porque ele quebrou seu pescoço. O que é que Paulo nos adverte? Que Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Quem é a cabeça aqui da igreja é Jesus Cristo de Nazaré, e nós somos o corpo, e o nosso pescoço é como se simbolizasse um elo que ia dar a nossa ligação, ia dar uma ligação entre Cristo e a igreja, e o elo é o Espírito Santo. E quando ele caiu, ele quebrou o pescoço, e quando ele quebrou o pescoço, o elo foi quebrado. Então a presença de Deus saiu da vida de Eli, porque o elo foi destruído. O elo foi destruído. Se na sua vida, se você destruir esse elo, você não vai ter mais ligação com Deus, você não vai ter mais a comunhão com Deus. Se você perder a presença do Espírito Santo, você não vai mais ter ligação com os céus. Se você perder a presença de Jesus Cristo, você não vai mais ter a vontade de viver. Se você perder a valorosa, a preciosa presença de Deus, você pode falar: chega, porque nessa vida não dá mais para me viver. Chega, porque eu não vou viver mais. Sem a presença de Deus não dá. Sem a presença de Deus não dá para ir a lugar nenhum. Sem a presença de Deus você não é ninguém. Você pode ter boa posição, você pode ter uma posição bem elevada, mas se você não tiver a presença de Deus, esta palavra aqui serve para nós cristãos, serve para amigos católicos, serve para todo mundo, porque sem a presença de Deus nós não vamos a lugar nenhum. A Bíblia é bem clara quando ela nos enfatiza isso. Quando ela nos relata, a Bíblia é bem claro, dizendo: se você não tiver a presença de Deus, você pode ser sacerdote, você pode ser um membro, você pode ser um evangelista, você pode ser um simples membro da igreja. Se você não tiver a presença de Deus, a presença do Espírito, você não vai ter mais a abundância, o júbilo
de viver e enfrentar essa vida aqui na terra, porque aquele que nos ajuda a ganhar, a vencer as pelejas, é a presença de Deus. Quando o povo israelita iam travar uma peleja e eles venciam, é porque a presença de Deus estava com eles. Mas a partir do momento que eles perderam a presença de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, o mesmo moço que trouxe a notícia testificou a morte da mulher de Ófine. Ele testificou, a mulher estava grávida, a mulher estava perto de dar à luz, e quando ela recebe a notícia que o seu marido morre e que a arca da aliança foi tomada, segundo a Bíblia Sagrada, ela se conturbou, já estava sentindo as dores de parto, e depois dessa notícia, depois que ela teve o filho, as mulheres levou o filho para ela e foi apresentar. Só que segundo a Bíblia Sagrada, ela não fez pouco caso, porque ela já sabia que o mais importante da sua vida foi-se embora, e nada mais vai substituir a presença do Deus vivo. Um filho não substitui a presença de Deus, o marido também não, a esposa também não. A presença de Deus, ela é insubstituível, ninguém pode substituir. E tem mais, a presença de Deus, ela é incircunstante. Deus não precisa de circunstância para operar, Deus não precisa de ocasião, de momento Deus opera quando Ele quer. E quando ela ficou sabendo que a arca da aliança foi tomada, que o seu esposo morre na peleja, segundo a Bíblia, que depois que ela teve o filho, ela morreu, porque sem a presença de Deus ninguém consegue viver, sem a presença de Deus ninguém vive. E segundo a Bíblia Sagrada, colocaram o nome do filho e acabou mesmo, porque seu significado não é muito bom. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Israel, e acabou mesmo. Não tem mais para ninguém, acabou a glória de Israel, porque a presença já não está mais ali. Se você perder a presença de Deus, você vai levar um nome de significado. E acabou mesmo. Porque sem a presença de Deus, não quer ver você bater no meu peito, no seu peito aí, e dizer, eu vou viver. Dá para levar sem a presença de Deus, eu não quero ver. No dia que você falar que você vai viver uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida justa, sem a presença de Deus, eu vou com você. Porque se o que nós aprendemos, se isso que nós pregamos for mentira, está todo mundo aqui perdido. Mas se essa palavra, esse evangelho que nós estamos anunciando aqui, é porque a presença de Deus é real, e depois dessa terra Deus tem coisa boa para nós. Deus tem um algo especial, Deus tem um algo muito especial para você. Mas não perca a glória, não perca a presença, a Shekinah do nosso Deus, não perca a essência do Espírito Santo, porque se você perder a presença do Espírito, você vai vir para a igreja e não vai mais sentir a presença de Deus. Se você deixar esse elo